Você já ouviu falar sobre a grande crise de 1907? Provavelmente não, mas com certeza você já ouviu falar sobre a grande crise americana de 29, a grande crise do capitalismo, a grande crise que, segundo os teóricos da esquerda, comprovou que o Estado é necessário na economia, que o capitalismo por si só gera instabilidades e crises cíclicas. Será mesmo? No dia 21 de outubro de 1907, 5 anos depois do começo de uma crise econômica, a Knickerbocker Trust Company, terceiro maior banco de Nova York, começou a passar por dificuldades financeiras. Como o nome desse troço é muito complicado, vamos a partir de agora chamar apenas de Nick, um apelidinho carinhoso. No dia seguinte, todo mundo começou a sacar dinheiro da Nick, o que fez com que ela quebrasse e fechasse. Assim que a Nick fechou, o pânico se espalhou e todo mundo começou a sacar dinheiro dos seus bancos. Todo mundo correndo, desesperado para não perder o seu dinheiro, mais ou menos o que aconteceu na época do Collor aqui no Brasil. Em uma semana, os bancos de todo o país reagiram ao pânico com uma restrição de pagamentos, o que basicamente significava que eles não pagariam mais com moeda aqueles que quisessem retirar seus depósitos. A restrição reduziu as falências bancárias e acabou com o pânico, mas isso gerou consequências. Moedas e cédulas começaram a faltar e moedas de madeira e outros substitutos temporários começaram a circular paralelamente à moeda legal. É como se estivesse faltando notas de real e parte do pessoal resolvesse usar uma moeda privada, como o Bitcoin, só que em vez de uma moeda virtual, era uma moeda de madeira. Era, digamos, o Bitcoin raiz. A quebradeira e as consequências das restrições de pagamento fizeram da crise de 1907 uma das piores da história dos Estados Unidos. Porém, a crise só durou 13 meses. Em 1908, os bancos já voltaram a pagar. A fase mais difícil da recessão durou apenas cerca de 6 meses. Essa crise foi uma das principais responsáveis pela promulgação do Federal Reserve Act em 1913. A medida tornou politicamente necessária alguma ação na área monetária e bancária, o que resultou no Federal Reserve System, famoso Fed, que passou a ser a principal autoridade monetária dos Estados Unidos, como o nosso Banco Central. E o que é que a crise de 1907 e a criação do Fed tem a ver com a crise de 29? Tudo! A visão comum é de que a depressão começou na chamada Quinta-feira Negra, 24 de outubro de 1929, quando o mercado de ações de Nova York entrou em colapso. Depois de uma série de oscilações, o mercado acabou se reduzindo em 1933 a 1/6 do nível de 1929. Na verdade, a atividade econômica atingiu seu ápice em agosto de 29, 2 meses antes da quebra do mercado de ações, e já havia caído consideravelmente na ocasião. Aí começou a crise que fez a renda per capita cair pela metade, a produção cair em 1/3, o desemprego bater o recorde de 25% e diversas pessoas se suicidarem. No campo das ideias, a crise de 29 convenceu o público de que o capitalismo era um sistema instável, que sofreria crises cada vez mais sérias. Por isso, começou a predominar a visão de que o governo deveria ter um papel ativo na economia, sendo uma espécie de domador do capitalismo selvagem. Entre os intelectuais, era quase um consenso. Sem a intervenção do Estado, a economia nunca ficaria estável. A verdade é o contrário. A crise de 29 só foi tão drástica e durou tanto por causa da intervenção do Estado. Antes da criação do Federal Reserve, os Estados Unidos adotavam o chamado padrão ouro. A quantidade de moeda variava de acordo com a quantidade de ouro do país. Ou seja, quanto mais ouro, mais dinheiro no mercado. Quanto menos ouro, menos dinheiro no mercado. Depois do Federal Reserve Act, o controle da moeda passou para as mãos do Fed, ou seja, a quantidade de dinheiro poderia aumentar independentemente da quantidade de ouro, o que significa que o governo passou a ter o poder de criar ou de retirar dinheiro do mercado de maneira artificial, como uma decisão política. De agosto de 1929 até agosto de 1931, a quantidade de ouro aumentou, mas o Fed não imprimiu mais dinheiro, achando que assim faria a crise passar mais rápido. Achou errado, otário? A política contracionista do Fed gerou deflação, que é quando o dinheiro passa a valer mais. E qual é o problema da deflação? Não é bom que os preços baixem? Simples. Quando os preços caem sem parar, as pessoas param de comprar porque esperam o preço cair ainda mais. Com menos gente comprando, os preços continuam caindo, criando um ciclo vicioso. As empresas vendem cada vez menos e por preços cada vez menores, o que faz com que o desemprego dispare, gerando ainda mais queda nas vendas.
Não bastasse a deflação gerada pelo governo, medidas protecionistas também foram adotadas. Em 1993, foi lançado o National Industrial Recovery Act, ou NIRA, o que era para ser um programa de recuperação da economia, se tornou um grande formador e protetor de cartéis. Para mais de 500 setores, incluindo a manufatura, diversas regras foram criadas com base em discussões do governo com grandes empresários e sindicatos. Essas regras incluíam controle de preços e cotas de produção. Se alguma empresa quisesse baixar o preço do seu produto, teria de avisar o governo com antecedência para que ele notificasse as outras empresas. Empresas que tentavam baixar seus preços eram perseguidas pelos seus concorrentes e achacadas pelo governo. Em troca da proteção do governo, as empresas do cartel aumentavam o salário dos seus funcionários, ou seja, concorrência zero. Qual foi a consequência disso? Permitindo o monopólio e aumentando os salários, o NIRA diminuiu empregos, produção e investimentos nos setores em que agiu. Isso porque todas as empresas que não faziam parte do cartel quebraram, o que significa que tiveram de demitir todos os seus funcionários. Além disso, os empresários do cartel não tinham o menor interesse em investir para aumentar a eficiência, afinal, estavam protegidos dos seus concorrentes. É como se eu tivesse uma barraca de coxinha e vendesse uma coxinha R$10 e essa coxinha fosse de pombo. Todo mundo ia comprar, não porque ela é boa, não porque ela é barata, mas porque é a única coxinha no mercado. Resumindo, o que fez com que a crise de 29 fosse tão desastrosa e ficasse tão conhecida foi justamente a intervenção do governo. Se os políticos não tivessem escolhido deflacionar a moeda artificialmente e cartelizar setores da economia, os Estados Unidos poderiam ter se recuperado em muito menos tempo, como já tinha acontecido na crise de 1907. Em vez de 10 anos, os americanos poderiam ter se recuperado em 1. Se você se interessou sobre o assunto, eu recomendo Livre para Escolher do Milton Friedman, que trata sobre preço, trata sobre a crise de 29 e sobre diversos outros assuntos. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre.